Será que ainda dá para viver de pecuária de corte? Quanto que a gente consegue ganhar? Fica aí que eu vou te responder nesse vídeo. Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente, principalmente no momento que nós estamos passando do ciclo pecuário. Nós estamos no momento de baixa do ciclo pecuário, quando tudo começa a dar errado, quando os preços de insumos, o preço de produção começa a subir e quando o preço da arroba de venda começa a cair. É nessa fase que o pessoal fica preocupado, é nessa fase que o pessoal começa a fazer conta e começa a pensar, uai, será que isso aqui está valendo a pena? Será que isso aqui ainda é uma atividade que eu vou conseguir viver dela? Diferente de quando está no momento de alta, né? Quando todo mundo está ganhando dinheiro, quando tudo está beleza. Então a primeira coisa que a gente tem que entender se dá para viver e o quanto a pecuária pode te dar de dinheiro é entender sobre o ciclo pecuário. Por isso que eu vou te explicar de forma bem rápida aqui, ó. O ciclo pecuário, para quem não entende, para quem não conhece, é uma sequência de comportamento, uma sequência de ações que vão acontecendo no mercado físico, na pecuária física mesmo, que reflete no preço da arroba, no preço da arroba do boi, do bezerro, da vaca e assim por diante. E por que se chama ciclo? Porque ele sempre tem um começo, meio e fim, e o fim do ciclo é o começo do próximo ciclo. Então ele nunca acaba, desde que é mapeado os preços da arroba, esse ciclo ele é bem nítido e bem definido. Deixa eu explicar para você como é que funciona. Vou começar mais ou menos na fase que a gente está agora, que é o preço da arroba em baixa, tá? Então começa nessa fase do ciclo aqui. Qualquer fase que você começar, ele vai completar o ciclo e vai voltar, mas vamos começar na fase que a gente está agora. Abate de fêmeas pressiona a queda do preço da arroba do boi gordo. Então a arroba está caindo, a arroba está em baixa, tá? Depois você vai entender essa questão do porquê que está falando aqui sobre o abate de fêmeas. Mas a arroba em baixa é o momento que a gente está no ciclo pecuário. O que acontece? Basicamente, o que influencia o mercado é o abate de fêmeas. Quando tem muita fêmea indo para o abate, o preço cai. Quando tem pouca fêmea indo para o abate, o preço sobe, né? É oferta e demanda. Então, sempre que a gente vê preço da arroba caindo, foi causado por um excedente de abate de fêmeas. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos voltar para o nosso ciclo aqui e começar novamente. Quando a gente tem esse excesso de abate de fêmeas, que pressiona a arroba do boi gordo para cair, qual que é o próximo passo do ciclo? Cair a produção, diminuir a produção de bezerros. Já que a gente tem menos fêmeas na pecuária, no mundo real, a gente vai ter menos bezerros sendo produzidos. Se a gente tem menos bezerros sendo produzidos, a médio prazo, o que acontece? O bezerro começa a aumentar de preço. O preço da reposição começa a subir. A gente já está reparando em algumas regiões do Brasil, a gente saindo dessa situação aqui para essa situação aqui. Por quê? Óbvio que não sai de uma vez, né? Não é estalar o dedo, pronto, você pulou de um bezerro, baixa produção de bezerro para um aumento de produção de bezerro. Isso é algo gradativo. Por exemplo, vai diminuindo a produção de bezerro, só que antes de começar a aumentar o preço do bezerro, o que a gente consegue ver é que começa a faltar bezerro no mercado. Então antes todo mundo consegue comprar bezerro, tá sobrando bezerro no mercado, oferta, aí começa a faltar bezerro, começa a ser mais difícil de comprar, para depois começar a subir. Então a gente está passando por esse caminho aqui. Mas enfim, então se tem menos bezerro no mercado, vai chegar um momento que o preço do bezerro vai aumentar. Quando o preço do bezerro aumenta, qual que é a tendência natural? Quem tem fêmea, quem tem vaca, quem tem novilha, tende a segurar as fêmeas para produzir mais bezerro. Porque qual que é o pensamento da maioria? Se o bezerro está caro, eu vou produzir meu próprio bezerro, ao invés de ficar comprando bezerro no mercado. Ou para quem tem fazenda só de cria, nossa, o bezerro está subindo de preço, deixa eu aumentar a quantidade de vaca. Então, diminui o abate de fêmeas, diminui o abate de vaca, dá uma chance a mais para uma vaca que era descarte, pega as novilhas e expõe numa estação de monta mais cedo. Então, é isso que vai acontecer. Essas fêmeas que eram para ir para o mercado de abate, né, era para ir para o frigorífico, elas não vão, porque elas estão sendo retidas para produzir mais bezerro, já que o preço do bezerro subiu. E você lembra daquilo que eu falei, que é a fêmea que manda no preço da arroba? Se a gente tem menos fêmeas indo para o abate, vai faltar fêmea no frigorífico. Se falta fêmea no mercado, o preço sobe. Não só o preço da arroba de fêmea, né, mas o preço da arroba geral, de boi gordo também. Então, se eu tenho menos carne no mercado, o preço da arroba sobe. Como aquela fêmea antes foi retida para produzir bezerro, vai chegar um momento que vai ter muito bezerro no mercado, aumento de produção do bezerro. Se eu tenho muito bezerro no mercado, o preço do bezerro cai de novo, oferta e demanda. E aí o que acontece? O preço do bezerro caiu. O criador não consegue mais pagar as contas dele só vendendo o bezerro. Ele vai ter que vender vaca para pagar a conta. Ele olha aquele negócio e fala, ó, não está mais valendo a pena, deixa eu diminuir o número de vaca. E aí o que acontece? Um aumento do abate de fêmeas. Volta a entrar muita fêmea no mercado. Primeiro, porque ele não consegue pagar a conta vendendo só o bezerro. Segundo, porque ele quer diminuir, para ele não estar mais valendo a pena a cria. Então entra muito
abate de fêmea, e aí o preço da arroba cai e a gente começa o ciclo novamente. Então, é interessante entender sobre isso. Existe o ciclo pecuário e ele sempre vai existir, independente de política, independente de região, independente de qualquer coisa. Então, se você está tomando lapada agora, tomando prejuízo, fica pronto, se prepara para o ciclo de alta. O que acontece com muita gente, né? Os pecuaristas aventureiros, vamos dizer assim, ele investe loucamente aqui no ciclo de alta, achando que aquela alta vai ser para sempre, e no ciclo de baixa ele tem que se desfazer de todo aquele investimento que ele fez porque não está mais fechando a conta. O negócio tem que ser invertido. A gente tem que investir na baixa para colher na alta e não investir na alta para colher na baixa. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender. Para quem quer viver de pecuária, esse é um dos pontos importantíssimos que tem que entender. Outra coisa que tem que ser muito bem definida é o seu sistema produtivo. Você vai para cria, para recria, para engorda, ou você vai fazer tudo, você vai para o ciclo completo. Isso determina completamente os seus resultados. Não somente o quanto você vai ganhar, mas a velocidade que o dinheiro entra na sua conta. E para quem, de novo, quer viver de pecuária ou vive de pecuária, o fluxo da entrada e da saída desse dinheiro conta muito. Não é só entender qual sistema produtivo dá mais dinheiro. O caixa tem que bater também, o fluxo do caixa, né? O que quebra a fazenda, o que quebra a empresa, não é se o negócio é viável ou não, é o fluxo de caixa. Você dever sem ter dinheiro para pagar, porque você vai receber lá na frente. E isso acontece na pecuária. Quer ver um exemplo? Para quem vai começar na cria, você vai comprar uma novilha hoje, pronta para entrar na reprodução, se ela chegar na fazenda, você não precisa fazer nada, já começar o reprodutivo, vamos supor que está tudo perfeito. Ela chegou, você já conseguiu emprenhar ela. São 9, 10 meses para parir, são mais ou menos 7 ou 8 meses depois de novo para desmamar o bezerro, para aí você conseguir ter uma entrada de dinheiro no caixa. Então, vamos dizer aí que são 17, 18 meses que você vai ter que trabalhar, gastar, investir para manter esse animal para depois conseguir ter retorno. Muita gente não está preparado para conseguir ficar todo esse tempo sem ganhar dinheiro para depois ter um retorno lá na frente. Por isso que a nossa recomendação para quem está começando, para quem ainda é pequeno, é trabalhar com recria, fazer giro rápido, buscar alto GMD, alto ganho de peso, porque aí você consegue ter safra de animais. O seu animal vai entrar num ano e vai sair dentro daquele mesmo ano. Então você consegue dar giro, você consegue fazer o seu sistema crescer muito mais. Não estou falando que a cria é ruim, mas eu não vejo sentido da cria para quem ainda é pequeno produtor e para quem ainda não tem esse caixa estabilizado. Na minha visão, na nossa opinião técnica, cria somente para fazenda que tem capacidade de fazer o ciclo completo, que é fazer a cria, a recria e a terminação. Senão, não vale a pena. O terceiro ponto que a gente tem que analisar é sobre o nível de intensificação. Sistemas mais intensivos vão produzir mais, vão ter mais custo de produção também, só que vai te retornar mais dinheiro. E aí entra aquela mesma história do caixa. Será que você está pronto para fazer esse investimento? Será que você consegue manter o seu sistema rodando com um nível de intensificação legal para tirar esse retorno depois? Ah, João, quando você fala de intensificação, você está querendo dizer o quê? Você está querendo falar sobre qual assunto? Nós estamos falando, turma, de qualquer coisa que vem para aumentar a sua produção, aumentar a sua produtividade, produzir mais na mesma área. Se você tinha uma cabeça por hectare e foi para 2, você intensificou. Se o GMD do seu gado era de 500 gramas por dia, foi para 700, você intensificou. Se a prenhez da sua vacada era de 75%, foi para 80%, você conseguiu intensificar. Se você tinha bezerro desmamando a 180 e está agora desmamando a 200, você está intensificando. Só que a maioria das coisas que a gente faz para intensificar necessita de um certo investimento. E aí entra a questão, eu vou conseguir fazer esse investimento? Eu vou conseguir manter até ele me dar o retorno novamente? A gente sabe que sistemas intensivos, quanto mais intensivo, mais retorno dá, mais tem lucro, desde que faça a intensificação da maneira correta. O quarto ponto para quem quer viver de pecuária de corte, entender se vale a pena ou não, tem relação com o tamanho da propriedade. Às vezes você tem uma área de pasto tão pequena que mesmo se você produzir muito, ter muito lucro ainda não é suficiente para te manter. Então essa conta é importantíssima, principalmente para quem tem uma atividade secundária, para quem tem algum outro trabalho, alguma outra empresa, alguma outra coisa e quer mexer com pecuária ou quer sair dessa outra coisa e migrar para pecuária. Será que o tamanho da sua propriedade permite você ter a rentabilidade, você ter o faturamento, você ter a margem que você quer? Aí é só fazendo conta com a sua realidade para saber. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como fazer essa conta, tá? Não se prendam aos números que eu vou colocar aqui, porque cada um tem a sua realidade, mas é interessante pegar o rumo da conta aí para depois você fazer do seu jeito. Vamos supor que para valer a pena você mexer, trabalhar com pecuária, assumir a propriedade, você tem que ter uma margem de lucro de R$200 mil por ano, tá? Um exemplo só. Então vou colocar aqui, ó, margem objetivo. O que é margem? Ó, o que sobra no bolso, tá? Então é 200 mil que você quer no bolso, por ano. Vou colocar aqui. Agora vamos começar a traduzir isso aí nas coisas que a gente precisa fazer, no que a gente precisa ter dentro da fazenda para conseguir ter essa margem. Bom, primeira coisa, se isso aqui é o que sobra no bolso,
quer dizer que eu faturei mais do que isso, né? Eu vendi muito mais que 200 mil para sobrar 200 mil. Só que, como que a gente descobre esse número? Então vamos estimar uma margem aqui, ó, em porcentagem, de 30%. Ah, João, essa é uma margem legal da pecuária? Isso aí todo mundo consegue ter? Não. Tem gente que tem gente que não tem. Fazendas intensivas baixa um pouco a margem, né? Mas como você está com maior volume, o que sobra depois no bolso é maior. Isso aqui é só para a gente começar a entender, né, da onde vem os números, mas não quer dizer que a margem é sempre 30%. Então, se eu tenho uma margem de 30%, quer dizer que eu tenho que ter um faturamento de 200 mil dividido por 30% de 666 mil por ano. Ou seja, se eu faturar 666 mil por ano com uma margem de 30%, quer dizer que eu estou tendo um lucro ali de 200 mil por ano, tá? Vamos começar a traduzir isso aqui para a parte animal. Vamos considerar aqui o preço da arroba de 210. Ah, João, mas na minha região tá tanto. Ah, na minha tá mais, ah, na minha tá menos. Turma, não importa isso aí, tá? Vamos pensar na conta, só depois vocês ajustam aí. Bom, 666 mil dividido por 210. Quer dizer que eu tenho que vender 3.175 arrobas por ano para conseguir ter esses 200 mil de lucro, certo? E aí agora vem aquela questão do sistema produtivo. Ah, e aí, eu vou vender bezerro? Vou vender bezerra? Vou vender novilha? Vou vender garrote? Vou fazer cria? Vou fazer engorda? Né? Vai ter que traduzir para o seu sistema produtivo. Por exemplo, se você vai vender bezerros, você vai pegar os 3.175, vamos supor que seu bezerro desmama com 7 arrobas. Você tem que vender 453 bezerros para você ter esse faturamento. Mas vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de recria. Vamos pensar numa recria de macho. Compra o bezerro com 7 arrobas, 6 arrobas e vende o boi magro lá, entrega o boi magro para o confinamento com as suas 13 arrobas e meia, mais ou menos, 14 arrobas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, peso de venda em arrobas, 3,5 vamos colocar. Quantidade. Então, ou seja, eu preciso vender 3.175 arrobas. Se eu estou vendendo um animal de 13 arroba e meia, eu preciso vender 235 animais por ano, tá? Lembrando, gente, aqui já está tirando a questão dos custos ali, enfim. Aí começa a entrar aquela questão do tamanho da sua propriedade, né? Bom, vamos supor que você tem, sei lá, 40 hectares. Vou colocar aqui, ó, área hectares. 40. Você vai precisar ter quase 6 cabeças por hectare, 5,8 cabeças por hectare, 5,9 ele arredondando. E aí, a sua propriedade tem um nível de intensificação que suporta até 5 cabeças por hectare? 6 cabeças por hectare, no caso? Não suporta. E provavelmente para você conseguir fazer isso, a margem ia cair um pouco, porque você ia ter que aumentar um pouco o custo. Então assim você já começa a ter uma ideia. Bom, se eu tenho a área aqui de 40 hectares, eu não consigo ter essa margem aqui de 200 mil por ano. Seria o equivalente a 5 mil por hectare, né? 200 mil dividido por 40. Isso aqui é uma margem excelente, a gente tem projetos que alcançam essa margem, mas leva um tempo para você chegar lá, você precisa de um nível de intensificação já para você chegar lá. Por isso que eu citei daqueles assuntos lá para vocês, né? Do nível de intensificação, do sistema produtivo, do tamanho da propriedade, do ciclo da arroba, por exemplo, se a arroba tivesse 300, né? Você precisa de 165 animais, então a quantidade é bem menor, o nível de intensificação é menor. Então tudo aquilo influencia para você chegar no seu resultado final e entender se aquele negócio vai ser bom para você ou não. Lembrando que não existe resposta correta, né? Cada um tem a sua realidade, cada um precisa de um número, cada um tem uma fazenda de um jeito, de um nível de intensificação. Mas o que não muda para nenhum, o que é igual para todos é o seguinte: quanto mais você intensifica, maior a chance de você ganhar mais dinheiro, maior a chance de sobrar mais dinheiro no seu bolso. Então aí sim, desconsiderando tudo aquilo lá, ciclo da arroba, sistema produtivo, tamanho da propriedade, enfim, a regra é clara. Quanto mais eu produzir na mesma área, mais eu diluo o custo fixo, mais eu consigo fazer sobrar no meu bolso. Para quem quer conhecer toda a nossa metodologia, tudo que a gente aplica em todos os clientes da consultoria espalhados no Brasil inteiro, eu te convido a conhecer o portal Acelerador de Arrobas, que é o nosso portal de treinamentos, onde está toda a nossa metodologia de cria, recria e engorda para alta intensificação e alto lucro. Só clicar no link que está na descrição. No vídeo de hoje era isso. Forte abraço, até a próxima.